Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Conhecida antigamente como lepra, a hanseníase é uma doença crônica e atinge principalmente pele e nervos. Se não tratada, pode causar lesões graves e até a perda de dedos ou de outras partes do corpo. Entre os sintomas, manchas na pele de cor parda, esbranquiçada ou avermelhada, dormência ou perda de sensibilidade no local, o que pode levar ao aparecimento de feridas. A doença tem um alto poder de transmissão, mas é importante que se diga, a primeira dose do medicamento é quase que uma garantia de que a doença não será mais transmitida. Por isso, o diagnóstico e tratamento são fundamentais. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o dermatologista, Dr. Fernando Soares. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Estamos aí. Infelizmente, o Brasil ainda tem um número muito grande de pessoas que têm hanseníase, né, doutor? O senhor estava me dizendo aqui que é um triste ranking que a gente tem de ser praticamente o país que mais surgem casos no mundo. Justamente, a gente tem uma prevalência elevada de hanseníase até hoje. A gente perde números absolutos apenas para a Índia. Que tristeza. Em termos relativos, a incidência da hanseníase no Brasil ainda é extremamente elevada. Por que será isso, doutor? Primeiro começa com as dificuldades, acho, técnicas socioeconômicas mesmo, porque a doença não tem nenhuma prevenção específica, que seriam tipo vacinas, esse tipo de coisa. Isso não existe. Então, a prevenção que se faz é tratar os doentes e prevenir que haja sequelas. Sim. Só que o diagnóstico às vezes é demorado, às vezes os médicos não pensam a respeito da doença, esquecem que a doença existe. Então, isso tudo retarda o processo e, consequentemente, traz as consequências. Sim. Eu citei aqui alguns sintomas, mas eu gostaria que o senhor fosse mais específico e talvez até se aprofundasse um pouco mais sobre os sintomas da hanseníase. Então, a hanseníase é uma doença que ela é um pouquinho diferente de outras doenças, vamos falar assim, porque o quadro clínico dela é muito variável. A gente até chama ela de uma doença espectral, quer dizer, porque ela tem um quadro que varia de uma forma mais leve até uma forma mais complexa, de acordo com a defesa do indivíduo. Então, ela pode aparecer como uma manchinha clara, que é com sensibilidade alterada no local. Em geral, seria a dormência? Em geral, que é a dormênciazinha, né, e essa sensibilidade normalmente começa alterada, principalmente com sensibilidade ao calor, dor, para depois, por último, o tato. Quando o tato está atingido, quer dizer que o negócio já está bem avançado. Você tem uma destruição do nervo bem avançada. Então, no primeiro lugar, a gente pode pensar em uma mancha qualquer manchinha clara, que tenha dormência, isso você tem que pensar em hanseníase. Essa é a lesão básica, da forma mais simples. Só que tem algumas outras lesões que são variáveis a partir daí. Então, você tem algumas manchas de centro claro com a borda vermelha, rósea, lesões inchadas, que você vê assim, como se fosse um inchaço na pele, áreas inchadas. Não é diferente da urticária, que você vê aparecer aquele inchaço que fica vermelho, coça e some. Sim. Não, ali você vê aquela mancha inchada. E não desaparece. Que não desaparece, e que fica dias, meses. E pode dar em outras áreas. A gente vai ver também áreas que você tem perda de pelo no local, perda da capacidade de suar naquele pedaço, naquela área da pele. Isso aí também são sintomas da hanseníase. E para chegar a essa extremidade, né, da pessoa perder mesmo dedos ou as extremidades, eu acho, né, assim, nariz, orelha, isso é um estágio muito avançado da doença, ou seja, a doença, muitas vezes, ela pode estar ali no organismo há muitos anos mesmo, sem ter sido tratada? Pode estar há anos e não necessariamente ser exatamente só da doença. Porque, assim, a hanseníase, ela também tem, além dos quadros clínicos clássicos, você tem alguns episódios que são chamados de reações hansênicas. Essas reações, tem uma forma delas em que você tem inflamação do nervo, de determinados nervos. E esse processo inflamatório em cima dos nervos vai gerar a destruição deles e, consequentemente, todos os sintomas a partir daí, de atrofia muscular, perda total da sensibilidade daquela região, o que favorece os traumas, o que favorece as feridas, e o que vai favorecendo necrose de tecido.
quer dizer, a morte tecidual, e com isso aí a gente acaba tendo as amputações, seja cirúrgicas, seja traumáticas mesmo. Meu Deus, é muito triste, né, doutor? É uma doença estigmatizante. Estigmatizante e, assim, é uma doença que na Bíblia, né, a gente tem vários relatos dessa doença, ou seja, uma doença que há muitos anos nos acompanha a humanidade, né? Há muito tempo. E o fato da mudança do nome também tem a ver com esse novo olhar, deixar para trás um pouco esse preconceito, esse estigma? Totalmente. No passado, a hanseníase, ter hanseníase causava um desconforto muito grande. As pessoas eram segregadas. Você fala quando era conhecido como lepra? Quando era chamado de lepra. Então, o pessoal botava... Tanto é que tinha os antigos leprosários, em que as pessoas eram depositadas lá dentro por conta da doença. Hoje não. Hoje você sabe que é uma doença que tem tratamento. Sim. Você não precisa chegar naqueles estágios de deformidade e de perda motora, perda sensorial. Uhum. E como é que tá? Porque a gente aqui em Brasília, de uma certa forma, a gente vive numa certa bolha, né, doutor? Ao redor do Brasil, mais nos interiores, assim, ainda são comuns essas situações de verem pessoas que chegam a perder partes do corpo por não ter o tratamento adequado, por não ter o cuidado adequado? Mais para o interior, provavelmente isso acontece ainda. Uhum. E se brincar, até aqui, às vezes, demora de o paciente receber diagnóstico. Verdade. Então, a falta, às vezes, de preparo dos profissionais, de lidar com a doença e lembrar que a doença existe, é uma das coisas que colabora com isso também. Sem contar a questão de adesão do paciente ao tratamento, que são tratamentos longos. É tratamento que você vai fazer, dependendo da forma clínica, de 6 meses a 1 ano. 1 ano tomando remédio, tendo que tomar o remédio certinho, todo dia. Isso exige um pouco de disciplina e boa vontade. Verdade. E durante o tratamento, as pessoas ainda podem sofrer aqueles episódios que eu comentei, episódios reacionais, em que ela pode até achar que o remédio está fazendo mal para ela, ou que não está fazendo efeito, e às vezes abandona a coisa. E não tem nada a ver com isso. Sim. Porque esses episódios dependem da defesa da pessoa e eles podem acontecer a qualquer momento, tanto antes, durante e depois do tratamento até. Por isso, fundamental manter o tratamento, né? É fundamental. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o contágio, como é que pega a hanseníase, e falar um pouco mais sobre esse tratamento também que é tão importante. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a hanseníase. O nosso entrevistado é o dermatologista, doutor Fernando Soares. Doutor, como é que a hanseníase ela é transmitida? A transmissão se faz de pessoa para pessoa. Só que não é assim simplesmente o fato de você chegar perto da pessoa, conversar com ela, pegar nela que você vai pegar a hanseníase. Não é tão fácil pegar também. A gente precisa de um contato mais próximo, mais íntimo com essa pessoa e prolongado. Então, se você não tem esse tipo de contato com um doente que tenha muito bacilo, você não pega também fácil, não. Então, é por isso que aquele estigma todo de querer isolar os doentes, querer manter longe, nunca teve a menor necessidade disso. Então antigamente também o pessoal isolava e tal, sim, mas, eu lembro, mas porque não tinha esse conhecimento todo. Então, é uma doença assim, que ela pega, o germe é patogênico, causa a doença mesmo, mas ele não é tão fácilzinho de ser pego. Então, ele exige um contato mais próximo, um contato mais íntimo. Normalmente é transmissível pelas secreções que saem, igual resfriado, igual um resfriado, vamos dizer assim, só que você tem que estar falando com a pessoa, tem que estar perto muito tempo. Porque na mucosa da cavidade oral, cavidade nasal, é um local onde você acumula muito do bacilo. E ferida, para poder passar de pele para pele, você tem que também ter uma lesão de solução de continuidade na outra pessoa. Quer dizer, você tem que estar com a pele ferida, com a outra ferida para poder passar. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Até porque a gente também tem a questão da BCG,
que a vacinação para BCG que a gente faz lá na infância, ela também dá uma certa imunidade e uma certa capacidade de defesa com relação a esse germe. Porque também vamos dizer assim, o patógeno que é usado para essa vacina também é um parente, vamos dizer assim, é um parente também do Mycobacterium da lepra. Ah, tá. E aí é importante, como a gente já destacou aqui, que a primeira dose, né, do tratamento, a primeira dose do medicamento, é praticamente uma garantia de que aquela pessoa não vai mais transmitir para outra pessoa, não é isso? Normalmente, o tratamento ela já vai mata uma quantidade muito grande do germe já na primeira atacada. Assim, vamos dizer assim, 90% dos germes já acabam perdendo a sua capacidade de infecção logo na primeira dose. Mas se a gente não fizer o tratamento certinho, correto, aqueles germes remanescentes, eles podem evoluir e desenvolver resistência ao tratamento e tornar a coisa muito mais complicada. E você ter uma disseminação de bactérias, de germes resistentes, isso complica para a medicina inteira. Verdade. É um problema para uma humanidade. Então, olha só, hoje, a pessoa que é identificada que tem a hanseníase, ela consegue todo o tratamento pelo SUS. De graça, portanto, justamente. Né? Tecnicamente, né? Porque a gente paga imposto. A gente paga e muito, né? Então, assim, a gente não pode falar muito de graça, não. Concordo. Porque a gente foi tudo pago previamente pelos nossos impostos. Então, mas pega no SUS, sim. Ela consegue todo esse medicamento. Todo o tratamento, tanto da doença quanto das suas crises, das suas reações, todos são fornecidos pelo SUS. Quais são as crises e reações? As reações que eu falei, as reações assim, a gente tem as reações tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vamos chamar desse jeito assim. Uma delas é a neurite, que é a reação tipo 1, principalmente que você tem a inflamação dos nervos, em que isso aí vai gerar deformidades. E também tem uma forma, nessa forma também tem um negócio chamado reação reversa, em que a pessoa passa a ter, como se a doença ficasse mais viva. Vamos falar assim, as lesões se tornam mais evidentes, aparecem muito mais lesões. Isso durante o tratamento? Isso pode acontecer independente do tratamento, pode ser antes, durante e depois. Até depois que a pessoa trata, às vezes pode acontecer uma reação. Tem a reação tipo 2, que é chamada de eritema nodoso, que são caroços avermelhados, dolorosos, que aparecem pelo corpo, normalmente acima, dos membros inferiores para cima. E muitas vezes nesses episódios de reação a gente tem sintomas sistêmicos, assim, febre, perda de apetite, aqueles sintomas gerais que são comuns a várias outras doenças. E você tem o chamado fenômeno de Lúcio, que é uma reação à parte que é um pouquinho mais complicado. Você vai aparecer uma ferida, é um tipo de ferida mais grave, vamos dizer assim. Então, em geral, esse tratamento pode durar quanto tempo, doutor? Entre 6 meses e 1 ano, conforme a forma clínica que a pessoa tenha. Então, aquelas formas que são chamadas de paucibacilares, quer dizer que tem poucas bactérias na pele e que alguns testes são negativos, a defesa dela é melhor contra a bactéria, mas não é suficiente para acabar com a doença muitas vezes. Essas pessoas precisam de um tratamento de 6 meses. As formas clínicas em que se tem muita bactéria, que são os principais transmissores da doença, o tratamento preconizado é de 1 ano. Antigamente eram 2. 2 anos. Então era até mais complicado. Mas os trabalhos científicos posteriores mostraram que 1 ano de tratamento já seria suficiente. Então é muito importante a pessoa fazer o tratamento até o final. Acontece muito com a tuberculose também, né, doutor? As pessoas abandonarem ou sentiram ali alguma melhora e abandonam o tratamento. A coisa. Isso aí é um problema grave. Porque esses abandonos de tratamento é que acabam gerando as bactérias multiresistentes e isso aí se torna um problema de saúde pública depois. Com certeza. Tem cura? Maior desculpa, pode falar. Que o problema anterior, que o problema de base. Certamente. Tem cura? Fala-se em cura mesmo. Então, a hanseníase, tratando adequadamente, seguindo direitinho, você fala em cura mesmo. Porque você consegue eliminar as bactérias do corpo da pessoa. Morre tudo. Certo. Só que esses fragmentos que sobram, às vezes eles também podem estimular a nossa defesa e fazer algumas reações. É por isso que as reações acontecem até depois do tratamento. Existe algum exame, como o exame de sangue, onde é possível detectar antes mesmo dos sinais da doença se manifestarem? Exame de sangue, exatamente, atualmente não. Tem alguns exames em pesquisa, mas que servem para apenas alguns poucos casos. De forma geral mesmo, além do exame clínico, você tem um exame chamado de baciloscopia, em que é coletado linfa de algumas áreas do corpo, junto de alguma lesão que tenha, e analisar isso aí.
nesse material. E aí você consegue ver o bacilo dentro desse material. Ou não. As formas pouco, como eu falei, que tem pouca bactéria no corpo, geralmente a baciloscopia entra como negativa, então ela não tem. Mas ela tem algumas outras alterações que vão ser vistas. Outro exame que também é importante é o exame histopatológico, quer dizer, a biópsia. Você tem que tirar um pedaço da pele da pessoa para avaliar aquele pedaço de pele. Então, basicamente, depois que os sintomas já aparecem, né? Já Normalmente surgem, já né? parte. Que é possível. E você tem umas situações ainda que é um pouquinho mais complicada, que você tem uma forma da hanseníase que é chamada de hanseníase neural pura. Então, ela não tem lesão de pele. A lesão é só nos nervos. Ah, meu Deus. Então... E, às vezes, você tem que fazer a biópsia de nervo para poder chegar ao diagnóstico. Tem que fazer a suspeição e tirar um pedacinho do nervo lá para poder fazer, para poder dar o diagnóstico. Complicado, viu? E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a hanseníase. O nosso entrevistado é o dermatologista, doutor Fernando Soares. Então, doutor, como o senhor já explicou aqui, mas só para deixar claro, não existe a hereditariedade na doença, né? Justamente, não tem nada de laços genéticos envolvido em relação à transmissão da doença. A gente vê muita questão familiar, por quê? Porque como a doença necessita de um contato muito próximo, para se ter a transmissão do agente causal, a gente vê isso muito dentro das famílias, dos núcleos familiares. Então, quando uma pessoa é vista com hanseníase, você tem que investigar a família inteira. Pois é, porque é a convivência, é o convívio ali, né? Para poder se encerrar a cadeia de transmissão. O senhor estava me dizendo que vem aumentando o número de casos em pessoas menos de 15 anos de idade? É um índicezinho que no Brasil sempre foi alto. Apesar de alguns esforços do nosso governo, do governo federal, de tentar mudar a parte estatística em alguns sentidos, esse índice de infecção em pessoas com idade inferior a 15 anos continua alto, o que mostra que a doença tem se propagado. Sim, com certeza. Apesar de tudo. Infelizmente, infelizmente. O médico especialista é o dermatologista, né, doutor? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, o especialista é o dermatologista. E aí a gente lembra aqui que a Sociedade Brasileira de Dermatologia e o próprio governo do Distrito Federal vem fazendo uma campanha que vai do dia 20 de janeiro, começou no dia 20 de janeiro e vai até o dia 10 de março, onde há consultórios itinerantes, né, em várias regiões administrativas. Eu vou citar algumas aqui porque eu acho que é importante, doutor, porque infelizmente a gente sabe que quem não tem plano de saúde no país, às vezes para marcar uma consulta específica com um dermatologista, o que quer que seja, é complicado, né? Sofrível. Não é? Pois é. Então, olha só, do dia 10 de fevereiro ao dia 12 de fevereiro, essa é uma carreta? É tipo uma carreta. É tipo uma carreta. Ela vai estar lá na administração de Planaltina, de 10 de fevereiro a 12 de fevereiro. Do dia 13 ao dia 14 de fevereiro, vai estar em Sobradinho 2. Do dia 17 de fevereiro a 19 de fevereiro, vai estar em Ceilândia, na Unidade Básica de Saúde número 7. E aí vai ter em Braslândia também, dos dias 20 ao dia 21, na Unidade Básica de Saúde número 2. Samambaia, Taguatinga e Recanto das Emas também. Segue esse cronograma de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem mais informações no próprio site do GDF. Então, o senhor estava me dizendo que essa carreira também teve aqui no plano piloto e foram identificados 16 casos? 16 casos. Imagina. Confirmados 16 casos. Nessa campanha aqui rápida, onde as pessoas foram lá. Justamente. No intervalo de curso de tempo, num espaço pequeno. Ou seja, aqui no plano piloto foram 3 dias. Então, para a gente ter a ideia, né, da dimensão da doença, né? Não é brincadeira, né, doutor? Não é mesmo. Tem que ter campanhas para que as pessoas possam se esclarecer. As campanhas não só para que as pessoas venham atrás dos médicos, mas as campanhas também para capacitar os profissionais para prestar esses atendimentos e identificar esses casos para encaminhar para o tratamento correto. Certamente. Então, você tem que mexer nos dois polos aí, no polo que trata e no polo que tem a doença.
Com certeza. E assim, a gente está falando de uma doença que tem cura. Justamente. Né? É só tomar o remedinho. Que é oferecido ali pelo SUS. O SUS você obtém gratuitamente no SUS, né? É claro que muito ainda se avançou, mas a gente, por essa conversa, a gente percebe que há muito que avançar. Ainda existe preconceito com relação à doença, doutor? Ah, existe. Com certeza existe, sim. Quando você fala lepra, ninguém fala mais. O nome foi mudado principalmente por conta disso, né? Mas até o nome do próprio micro-organismo, o nome científico dele ainda carrega esse negócio, que é o Mycobacterium leprae. Então ainda induz a isso aí. E muitas vezes a pessoa precisa até de um acompanhamento psicológico também, para se fortalecer, né? Precisa sim, até porque às vezes chegou uma deformidade. Chegou uma deformidade, você também chegou à incapacidade. Quando você começa a perder a capacidade de pegar objetos, de mover um determinado membro seu, isso com certeza afeta a cabeça das pessoas. Você pensar que um dia você fazia tudo, hoje você não anda direito. É verdade. Então, isso é complicado. Um dia você está lá completo, um dia você não tem mais seus dedos. Nariz, orelha. É muito complicado, né? É muito triste a gente perceber que o Brasil, essa doença ainda está com uma prevalência tão grande no Brasil. É importante a gente ter esse espaço aqui para falar sobre isso, porque é uma doença que precisa ser falada. Eu sinto muita falta de campanhas do próprio governo federal também, de campanhas para esclarecer, para acabar com o preconceito, porque são pessoas que precisam de ajuda, precisam de uma orientação. Tem medicamento e tem cura, é isso que me assusta mais, né? É uma doença que pode causar tantos danos, como o senhor está citando aí. O senhor já pegou casos da doença? O doutor já tratou casos da doença? Já peguei casos não só na residência, como também no próprio consultório, de vez em quando aparece. E se a gente não lembra que a doença existe, vai passar batido. E às vezes o paciente fala, doutor, eu já tive em 10 médicos e ninguém sabe o que eu tenho. Olha que triste. Aí você bate o olho e fala assim, meu filho, isso aqui é assim. Que triste. E aí você vai investigar direitinho, aí está lá o paciente com problema há não sei quantos anos. E às vezes a pessoa é até submetida a cirurgias para tratamento de túnel do carpo, por exemplo. De tratamento de quê? De túnel do carpo. Desculpa a ignorância. É uma doença em que acontece nessa região do punho. A gente tem um nervinho chamado nervo mediano, ele passa aqui no meio, bem entre o tendão. Então, às vezes, ele pelo crescimento, ele começa a ser pressionado. Isso começa a dar dormência na mão, fraqueza. Ou seja, uma consequência da doença. Essa é uma coisa. E às vezes o tratamento é cirúrgico, você libera o nervo. Só que às vezes o problema da pessoa não é túnel do carpo, o problema da pessoa é que o nervo está inflamado e está inchado por conta da hanseníase, por conta da neurite. E às vezes o cara passa por uma cirurgia porque não tinha um diagnóstico de hanseníase. É triste. Então, se tivesse tomado o remédio certo, não precisava ter operado nunca. Pois é. Então a gente vê às vezes acontecer uma coisa dessa. Parece absurdo, mas acontece. Acontece, né? Então, eu vou continuar dando aqui. Em Braslândia, essa carreta que nós estávamos falando itinerante vai estar entre os dias 20 de fevereiro a 21 de fevereiro, na Unidade Básica de Saúde número 2. Em Samambaia, do dia 2 ao dia 3 de março, aí já é março. Na Unidade de Saúde 7 de Samambaia. Em Taguatinga, do dia 4 ao dia 6 também de março, na Unidade Básica de Saúde número 1, em Taguatinga, como a gente falou. E o Recanto das Emas, de 9 a 10 de março, na Unidade Básica de Saúde número 3. Então, é uma oportunidade para a pessoa ir, tentar fazer o diagnóstico preciso, mas se não se perder essa oportunidade, ficar atento aos sintomas que nós falamos aqui, o doutor nos explicou sobre isso, porque temos que estar atentos, né, doutor, a essa doença que tem tratamento, não tem justificativa de ficar sendo postergada. É verdade. A gente tem que tratar e acabar com a coisa. Verdade. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Foi bastante produtiva. Muito obrigada. Valeu. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Tenha um ótimo final de semana. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau. Pode ficar.